Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área, trazendo para vocês mais um vídeo. Pessoal, como vocês bem sabem, essa videoaula é destinada para o pessoal do segundo ano do ensino médio. Nossa disciplina é Química Orgânica, né? Nossa matéria. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver sobre as propriedades dos compostos orgânicos. Tranquilo? Muito bem, galera. Quando a gente fala em propriedade dos compostos orgânicos, a gente está querendo saber, então, como as propriedades dos compostos com relação ao carbono, né? A gente sabe que a química orgânica é a química do carbono, como a gente gosta de chamar. Como algumas propriedades vão influenciar nesses compostos. Vamos começar falando, então, da polaridade, como a primeira propriedade. E quando a gente fala em polaridade, pessoal, a gente só tem dois caminhos, né? Ou a molécula vai ser polar, ou a molécula vai ser apolar, correto? Então, lembra que a gente viu várias funções orgânicas no decorrer desse ano? A gente viu hidrocarboneto, álcool, éter, enol, fenol, enfim, vimos diversas funções orgânicas, certo? Olha como é tranquilo lembrar da polaridade. Quando a gente está tratando de um hidrocarboneto, a gente vai estar tratando de um composto apolar. Ah, professor, não lembro o que é um hidrocarboneto. Refresca a minha memória. Bom, hidrocarboneto é quando a gente só tem na nossa estrutura do nosso composto orgânico carbono e hidrogênio, né? Então, hidrocarboneto é quando a gente só tem naquela molécula carbono e hidrogênio. Exemplo, a gente deu aqui, ó, 4 carbonos, né, na cadeia e 3, 4, 5, 6, 7, 10 hidrogênios. Beleza? Qual é a fórmula molecular desse cara? C4H10. Esse aqui é o butano, gás de cozinha, né, pessoal? Tá aqui o butano, o gás butano, e ele é um composto apolar, porque ele é um hidrocarboneto. A gente consegue ver que ele é apolar, primeiro, que o carbono e o hidrogênio eles têm eletronegatividade bem próximas, tá? E essa molécula ela é bem simétrica, tá? Então isso traz para o composto, pessoal, uma nuvem eletrônica, né? Desse formato aqui mais ou menos, ó. É uma nuvenzinha simétrica, né? Tranquilo? É a nuvem eletrônica que rodeia o meu composto orgânico. Tranquilo? Já seria diferente se a gente tem outra função orgânica. Por exemplo, um álcool. O álcool, o que vai dizer para a gente que aquela substância é um álcool? É a hidroxila, né, que está aqui, ligada a um carbono saturado. Correto? Pessoal, por que esse composto é polar? Essa hidroxila aqui, ela traz um caráter polar para a molécula, né? O oxigênio, galera, ele é extremamente eletronegativo, ou seja, a capacidade dele de atrair elétrons é muito forte, né? A gente sabe que o oxigênio ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ele só perde para o flúor, né, pessoal? Então, o oxigênio ele vai ser o meu polo parcial negativo nessas ligações aqui. Porque aqui as ligações são covalentes, né? Então, o polo aqui é parcial, beleza? E ele está puxando aí o elétron do hidrogênio, que fica como um polo parcial positivo. Esse carbono aqui do lado, ó, é outra extremidade positiva, né? O carbono ele também está perdendo aí. Perdendo não no termo de literalmente perder, como ocorre numa ligação iônica, né? Mas o carbono ele perde em eletronegatividade para o oxigênio. Então, os elétrons dele ficam mais próximos do oxigênio. Sacaram a ideia? É basicamente isso. E esses polos parciais dão a característica da molécula polar. Entenderam? Já não ocorre isso num composto apolar. Apolar significa o quê? Não tem polos. Ausência de polos, né? Então, não tem essa atração entre os polos aqui de uma molécula polar. Beleza? Outra molécula polar, ó, aqui a gente tem um éter, oxigênio entre carbonos, lembram disso? Aí vocês vão falar, pô, professor, mas essa molécula aí, ela tá me parecendo simétrica, né? Por que ela não é apolar que nem o exemplo anterior? Galera, ela só parece simétrica quando a gente vê no papel.
mas ela não é. Primeiro que o oxigênio ele tem elétrons livres aqui, que não estão participando da ligação. Esses elétrons causam uma repulsão com os átomos ao redor do oxigênio, né, que estão ligados ao oxigênio, e isso traz uma característica polar para a molécula, beleza? Fora, né, que a gente viu aí que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, né? Então ele pega aqui, ó, e atrai com mais força os elétrons desses carbonos aí, tá? O vetor polaridade aqui desse composto é diferente de zero. O que isso significa? Que a molécula é polar, tá? Lembrando que desses elétrons livres aqui que tem no oxigênio central, né, causando essa polaridade. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, olha só o que eu escrevi para vocês. A polaridade dos hidrocarbonetos, né, quando a gente está falando em compostos orgânicos, os hidrocarbonetos são apolares. E a polaridade das outras funções orgânicas são polares, né? Então, quais são as outras funções orgânicas que a gente viu? Aí a gente coloca aqui, né? Álcool, éter, enol, fenol, ácido carboxílico, aldeído, cetona, haletos, amina, amida, né? Então, todas essas outras funções, sem ser os hidrocarbonetos, a gente dá a característica polar para elas. Beleza? Umas, obviamente, vão ser mais polares do que outras, tá? Isso aí vai depender de substância para substância. E agora a gente vai falar um pouquinho da solubilidade. Quando a gente fala em solubilidade, tem uma frase que ela é muito conhecida, né? Que vocês provavelmente já devem ter escutado, que é semelhante dissolve semelhante. Ou seja, molécula polar vai dissolver a molécula polar, molécula apolar vai dissolver a molécula apolar. Né? Um exemplo bem clássico disso é quando a gente suja a mão de graxa, né? Tá lá metendo a mão na bicicleta, né? Naquela corrente lá para botar no lugar, a mão tá toda suja de graxa. Aí vai tentar lavar na água para ver se sai. Vai ficar 3 horas para lavar, não vai conseguir tirar na água. Por quê? Porque a água é polar e a graxa é apolar. Então elas não se misturam, então não adianta ficar tentando lavar a graxa com água, certo? Então aqui eu peguei para vocês, ó, e coloquei a água como a substância polar que a gente vai analisar aqui. E eu coloquei 3 substâncias aqui que vão, entre aspas, né, se misturar com a água. Então a gente vai verificar se elas vão se misturar ou não. Como que a gente sabe isso? Se a molécula for polar, vai se misturar. Se a molécula for apolar, aí já não vai mais se misturar. Belezinha? Muito bem. Então vamos lá. A gente tem aqui o etanol, ou álcool etílico, né? Que é o álcool que a gente utiliza para abastecer aí os combustíveis, os automóveis, perdão. Então é um álcool que a gente usa como combustível. Qual é a fórmula do etanol? Já ensinei vocês a montar as moléculas, né, galera? A gente sabe que o etanol é um álcool, né? Então, esse et, esse prefixo et, significa que tem 2 carbonos, né? 1, 2, tá aqui, ó, cada pontinho é um carbono. An significa que a ligação entre esses carbonos é simples. E ol, eu tenho álcool, né? Então, a hidroxila ligada a carbono saturado. Tá aí o etanol. Beleza, galera? O etanol é um composto polar, né? Isso aí não é mistério pra gente. A água se mistura com o álcool, né? Beleza? Então, aqui a gente tem uma substância polar, que é a água, e a gente está misturando com o etanol. Eles vão se misturar entre si? Vão. Água e etanol são miscíveis porque ambos são polares. Então, deixa eu escrever isso aqui pra gente, ó. O etanol é polar. Beleza? Água e propano. Vamos desenhar a estrutura do propano? Vamos lá. Prop, prefixo de 3 carbonos. Então, vamos desenhar aqui 3 carbonos. 1, 2, 3. An significa que esse intermédio aqui só tem ligação simples entre carbonos, está aí. O significa que é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Opa, então a estrutura do propano é essa aí mesmo, né? Um telhadinho. Galera, a gente viu que os hidrocarbonetos, né, agora há pouco, são apolares. É só voltar um pouquinho aqui em cima, ó. Hidrocarbonetos são apolares. A água é polar. Então a água vai se misturar com o propano, pessoal? Sim ou não? Resposta, não, né? Porque o propano,
ele é apolar, ou seja, água e propano são immiscíveis, eles não se misturam. O propano, por ser apolar, será que ele se mistura com outro composto apolar? Sim, né? Aí vem a regrinha do semelhante dissolve semelhante. Show de bola? Agora vamos montar a estrutura do pentanol. Vai ser parecida com a do etanol. O que vai mudar? Mudou no prefixo, né? Então aqui vai ter um álcool com 5 carbonos, beleza? E aqui vai ter, aqui como a gente desenhou, um álcool com 2 carbonos. Eu só esqueci de escrever aonde que vai entrar a hidroxila aqui, beleza? Não tem como a gente adivinhar, vai ser em qual carbono que vai entrar a hidroxila, né? Eu esqueci de colocar, mas vou botar no primeiro carbono, tá? Seria o 1-pentanol, beleza? Então vamos desenhar a estrutura do 1-pentanol. Vou desenhar 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E no primeiro carbono eu vou desenhar a hidroxila. Então esse é o 1-pentanol, tá? Só pra gente entender melhor isso, né? Poderia ser qualquer álcool aqui com 5 carbonos, poderia botar no 2, poderia botar no 3. Então só pra gente especificar, vai ser o 1-pentanol. O 1-pentanol, pessoal, ele também vai ser polar. Olha a presença da hidroxila aqui, ó. A hidroxila está fazendo o papel do meu polo negativo, né? E o restante aqui, a parte do polo positivo, beleza? Vou desenhar aqui na outra ponta, tranquilo? Polo negativo, polo positivo, a substância vai ser polar. Eu quis desenhar esse composto aqui, pessoal, propositalmente, para vocês entenderem o seguinte. Qual dessas duas substâncias aqui, analisando a primeira e a terceira, qual dessas duas, vou deixar vocês pensando um pouco. Pausa um pouquinho esse vídeo para pensar na pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Ó. Qual dessas duas substâncias, entre o etanol e o pentanol, qual delas vocês acham que é mais solúvel na água? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho nessa pergunta aí. Beleza? Analisa a estrutura dos dois compostos e responde aí e depois vê se está certo. Bom, galera, dentre essas duas, a que vai ser mais solúvel vai ser o etanol. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos pensar agora no seguinte. Olhando para cá para o início da nossa aulinha. A gente não está vendo que os hidrocarbonetos são apolares? Vocês conseguem ver que a construção dos hidrocarbonetos se baseiam em carbono e hidrogênio e uma cadeia sequencial? Tá? Não necessariamente sequencial, né? Mas a gente tem um pedaço de carbono e hidrogênio. Vocês conseguem identificar esse pedaço nessas moléculas? Vê se vocês não vão conseguir, ó. Vou fazer esse tracinho aqui. Daqui para cá não tem só carbono e hidrogênio, ó. Esse vértice é carbono, esse vértice é carbono. E ambos estão ligados a hidrogênios. O que não é carbono e hidrogênio aqui, ó? O oxigênio, tá? Então a parte polar está na hidroxila. Mas concorda comigo que ele tem um pedacinho apolar? Esse pedacinho apolar é justamente a parte que só tem carbono e hidrogênio, né? Que é justamente, se eu tapasse isso aqui, ó, seria um composto apolar. Entenderam a ideia? Mesma coisa aqui. Se eu tapar a hidroxila, eu não vou ter um composto apolar? Então, ó, essa é a parte polar, né? Até a hidroxila. A parte apolar, olha só, 4 carbonos, sacaram? Então, a cadeia, entre aspas, tá, pessoal? Eu sei que esse composto é polar, mas a cadeia, né, a parte apolar deste cara é maior do que a desse aqui. Entenderam? Então, pelo fato de o pentanol ele ter um pedaço maior apolar, ele vai se solubilizar menos na água, tá bom? Não quer dizer que ele não vá se solubilizar, ok? Só que ele vai se solubilizar menos porque ele tem um pedaço apolar maior do que no caso do etanol. Tranquilo? E aí, responderam certo? Podemos continuar então? Vamos lá. Próxima propriedade, vamos falar agora das forças intermoleculares. Inter significa entre moléculas, tá? Intermolecular é entre uma molécula e outra. Então, quando a gente analisa as forças intermoleculares, é uma matéria que vocês pegam aí no primeiro ano e vocês voltam a ver no terceiro ano, tá? A gente vai ter só uma pincelada dessa parte por causa desses compostos orgânicos. É o seguinte, quando a gente analisa os compostos orgânicos, a gente vê 3 forças intermoleculares. A força de London,
a dipolo permanente ou dipolo-dipolo, vou até colocar entre parênteses aqui, ó, tá? Ou dipolo-dipolo. Lembrando que a força de London também pode ser chamada de dipolo induzido. Tranquilo? E temos também a ligação de hidrogênio. Bom, galera, é o seguinte. A força de London ocorre entre moléculas apolares, ok? Tanto que o nome que vocês estão vendo aí, ó, dipolo induzido. Como assim dipolo induzido? Bom, quando a gente aprende esse conceito, a gente vê que as moléculas apolares, né, elas não têm polos. Mas percebam o detalhe desse nome, né? Dipolo induzido. Ou seja, houve a indução da formação de polos. Conseguiram identificar isso no nome? Beleza? Então, por que houve a indução? Imagina que a gente tem... aqui eu estou dando exemplo do propano para vocês, né? Eu estou dando exemplo de uma molécula de propano do lado da outra. Ou seja, são duas moléculas iguais, né? Apolares, porque são hidrocarbonetos, uma do lado da outra. O que vai acontecer? Cada uma dessas duas moléculas, elas têm as suas nuvens eletrônicas, né? As nuvenzinhas que rodeiam elas, como a gente fez lá no exemplo lá em cima. Beleza? Cada uma tem as suas nuvens. Aqui está tudo bem distribuído, né? Eu não tenho polos nessa molécula, elas são apolares, correto? Beleza. Só que como a gente tem várias moléculas, uma do lado da outra, pode ter um determinado momento que uma vai esbarrar na outra, isso é normal, tá? São muitas moléculas, a gente está falando de milhares de moléculas, a gente está dando exemplo com duas, né? Uma do lado da outra, mas quando a gente trata do meio, né, que a gente não pode enxergar, quando a gente fala em átomos, né? A gente está falando em milhares de moléculas, uma do lado da outra. Então, vocês concordam comigo que é normal que uma esbarre na outra? Sim, é normal. E o que eu vou falar para vocês agora é o seguinte. Quando isso ocorre, quando ocorre esse esbarrão, acontece a formação momentânea de polos nessas moléculas. Por isso o nome de polo induzido, ok? Esse esbarrão permite que haja momentaneamente a formação de polos nessa molécula. Então vamos supor que essa molécula aqui da esquerda esbarre na da direita, provocando momentaneamente um polo parcial negativo aqui. Automaticamente um polo parcial positivo vai surgir do outro lado. Show de bola? Galera, isso, quando isso acontecer, houve, portanto, a indução, né, de polos sendo formados depois desse esbarrão, né? Então aqui já ficaria o polo positivo, né, para ficar do lado desse polo negativo. A gente sabe que os opostos se atraem, e do lado lá ficaria o polo negativo. Mas galera, isso ocorre por pouco tempo. O estado natural dessas moléculas é ser apolar, elas não têm polos. Então, por isso, logo depois isso aqui vai voltar ao normal, tranquilo? Mas ocorre a formação momentânea de polos nessa molécula, por isso que ela tem o nome de polo induzido, tá? Ou força de London, tranquilo? É uma força fraca, beleza? Por que é uma força fraca? Porque as moléculas apolares, elas não têm muita força para interagir, né? Porque elas não têm polos positivo e negativo que vão atrair uns aos outros, certo? Diferente da molécula polar, que tem um polo positivo atraindo um polo negativo. Sacaram a ideia? Então as moléculas apolares, por não terem polos, elas são muito fracas. É fácil da gente quebrar a ligação de moléculas apolares, justamente por causa disso. Sacaram? Então, aqui tem a força de London. Dipolo permanente e dipolo-dipolo é quando a gente tem moléculas polares. Então, vamos deixar isso anotado para não esquecer? Ó, força de London, deixa eu botar de outra cor aqui. Vamos botar esse verdinho aqui. Ocorre entre moléculas apolares, tá? Deixar assim, apolar. Dipolo permanente ocorre entre moléculas polares, tá? Beleza?
Então aqui, olha o nome, olha o detalhe, né? Olha a diferença do nome. Uma é de polo induzido, ou seja, houve a indução daqueles polos, eles não tinham antes, foram induzidos após aquele esbarrão, né, entre aspas, que eu falei para vocês. E agora a gente tem o dipolo permanente, ou seja, esses polos já existem na molécula, né? Já são dela, natural, né? E como que a gente sabe que essa molécula tem polos? Porque eu vou ter um lado mais eletronegativo do que outro. Então, por exemplo, aqui a gente tem o cloroetano nos dois lados, tá? Aqui é um CH2 meio feio, mas é um CH2 aqui também, exatamente a mesma molécula. O cloro, pessoal, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então aqui eu vou desenhar um polinho parcial negativo e esse lado aqui eu vou desenhar o polo parcial positivo, tá? Extremos opostos. É claro, né, pessoal, que se eu estiver interagindo essa molécula com outra igual, o polo positivo da outra vai estar próximo do polo negativo. A gente sabe que os opostos vão se atrair, né? Eu não posso botar negativo perto de negativo, que senão eu vou ter uma repulsão entre eles, tá? Então, é assim que ocorre a interação das moléculas. Polo positivo de uma ligado ao polo negativo da outra. Show de bola? Essa força, ela vai ser mais forte ou mais fraca do que a outra? Mais forte, né, pessoal? Porque aqui eu já tenho a atração mútua desses polos aqui um com o outro, né? Então, nesse caso aqui, a interação aqui vai ser maior. Se a interação vai ser maior, a força dessas moléculas, né, a força intermolecular nesse caso, vai ser maior. Show de bola? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente vai utilizar esse pensamento na próxima propriedade. Beleza? E a gente ainda tem mais um tipo de interação, que é o tipo ligação de hidrogênio. Galera, ligação de hidrogênio também, tá, vai ocorrer entre moléculas polares. Vou desenhar aqui de outra cor para a gente não confundir com esse verde que eu anotei como observação. Vou botar aqui, ó, polar também. Então, qual é a única força que ocorre entre moléculas apolares? Força de London ou de polo induzido, tá? Qual é a diferença, então, já que tanto de polo permanente como também a ligação de hidrogênio ocorre entre moléculas polares? Qual é a diferença entre uma e outra? Vocês notaram que eu botei uma observação aqui escrita FON? Muito bem, presta atenção. Somente quando o hidrogênio, tá? Esse camarada aqui, quando o hidrogênio estiver ligado a um desses três átomos aqui, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Por que esses três átomos, professor? Porque eles são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? O flúor, por exemplo, é o elemento mais eletronegativo da tabela. Já o oxigênio é o segundo. Tranquilo, pessoal? Então, como esses elementos são muito eletronegativos, quando eles ficam ao lado do hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é muito grande. Tranquilo? E isso dá uma força ainda maior para esse tipo de molécula, para esse tipo de interação. A ligação de hidrogênio, dentre as três forças citadas, é a mais forte, tá? Porque agora eu estou comparando o hidrogênio, que é bem menos eletronegativo do que esses três elementos. Então, a atração vai ser ainda maior nesse caso. Tranquilo? Porque o polo agora que a gente está falando vai ser muito negativo. Por que o polo vai ser muito negativo? Porque eu estou trabalhando com três elementos extremamente eletronegativos, que gostam muito de elétron, tá? Então, eles vão puxar o elétron com muita facilidade para eles, ok? Então, aqui no exemplo, a gente vai ter o oxigênio bastante eletronegativo ao lado do hidrogênio que está aqui, né, pessoal? Beleza? Então, a diferença aqui de polaridade é muito maior. O carbono, comparando com esse oxigênio, ele também vai ter um polinho parcial positivo, porque ele é menos eletronegativo que o oxigênio, tá? E vice-versa. Então, o tipo ligação de hidrogênio, a interação ligação de hidrogênio, ela vai ser a mais forte de todas. Beleza, galera? Tranquilinho? Muito bem. Então, vamos seguir agora com esse pensamento. E vamos ver agora aqui, ó, mais uma propriedade. Pontos de fusão e ebulição.
Olha só, galera, vamos prestar atenção agora. Eu botei aqui para vocês, ó, força de London em ordem crescente, né? Força de London mais fraca que dipolo, que é mais fraco que ligação de hidrogênio, que eu abreviei aqui, porque não tinha mais espaço na folha. Então, quando a gente quer falar em ponto de fusão e ebulição, eu estou falando o seguinte: qual das moléculas vai ter o maior ponto de fusão e qual das moléculas vai ter o maior ponto de fusão e ebulição, né? Quando eu comparo uma molécula com outra, qual será que vai ter o maior ponto de fusão e ebulição? Tá? Aí olha só, presta atenção. A gente viu que a força de London é a mais fraca, certo? Se é mais fraca, pensa comigo, vai ser mais difícil ou mais fácil de quebrar as ligações? Mais fácil. Ela é fraca, então molezinha quebrar a ligação. Se eu quebro a ligação, né? Concorda comigo que eu consigo levar aquela molécula com mais facilidade para o estado gasoso? Então as moléculas apolares, pessoal, não estou falando que são todas, mas são mais fáceis de ir para o estado gasoso porque é fácil de quebrar a ligação delas. Vocês concordam comigo então que uma molécula que é difícil de quebrar porque ela tem interação forte, ela vai ter então um ponto de ebulição maior? É esse o pensamento que a gente tem que ter. Então a ligação de hidrogênio, dentre as três, como ela é a mais forte, ela vai ser aquela que vai ter o maior ponto de fusão e ebulição. Tranquilo? O intermediário aqui vai ser o dipolo-dipolo, que foi a segunda força mais forte, a segunda força, né, que a gente viu que era mais intensa, né, mais forte, e a força de London vai ser a mais fraca de todas. Mas, olha só, presta atenção, não, a força intermolecular não é a única coisa que interfere no ponto de ebulição e fusão da molécula. Outra coisa que também vai interferir vai ser a massa. Show de bola? Então, se eu tenho um composto com uma massa muito grande, isso também vai interferir na hora de eu quebrar, né, aquelas ligações. Então, quanto mais massa aquele composto tem, maior o ponto de ebulição e fusão que ele vai ter. Eu vou ter que ter mais energia, né, para poder levar aquele cara lá para o estado líquido, estado de vapor, enfim. Tranquilo? Então, olha essa observação, essa setinha verde aqui, ó. Em caso de empate, ou seja, eu estou comparando dois compostos com a mesma força intermolecular. Então, ó, em caso de empate de forças, a substância de maior ponto de fusão e ebulição será a que tiver a maior massa, né? É o nosso desempate, nosso critério aí de desempate. Exemplo, peguei 4 substâncias aqui para a gente comparar primeiro, na letra A. Olha só o ponto de ebulição de cada uma. Ó, aqui a gente tem o butano, o gás butano, que também está presente aí no botijão de gás. Ó, o nome já está até falando, gás butano. Olha o ponto de ebulição dele, ó, menos 1 grau, né? Menos 1 grau Celsius. Aqui a gente tem o etanol, nosso famoso álcool etílico. Temos aqui o ácido etanóico ou ácido acético, presente aí na estrutura do vinagre. Vou até escrever o nome comercial dele, tá? Ácido acético. E aqui a gente tem o cloroetano. Calma aí que não apareceu. Cloroetano. Beleza, galera? Olha a diferença do ponto de ebulição de cada um deles. O butano, ele é um hidrocarboneto. Então ele é mole da gente ver, ó. Ponto de ebulição dele é baixíssimo, menos 1 grau Celsius. Por quê? Porque ele é um composto apolar. Tranquilo? Então, já que ele é um composto apolar, o ponto de ebulição dele vai ser baixo, vai ser molezinha, levar ele para o estado gasoso, porque é fácil de quebrar as ligações. Beleza, galera? O etanol e o ácido acético, eles, se vocês notarem, eles têm os maiores pontos de ebulição, né? Beleza, guarda eles aqui. Ambos, daqui a pouco a gente vai analisar ambos e a gente vai ver o porquê um é diferente do outro. E agora vamos olhar para o cloroetano. Cloroetano, qual é a interação aqui? Ó? Dipolo-dipolo, né? Por que dipolo-dipolo? Porque é uma molécula polar, ok? Uma molécula polar e eu não tenho o hidrogênio ligado aos elementos mais eletronegativos, tá? Então aqui o cloro está fazendo o papel do meu polo negativo e a outra extremidade o polo positivo. Uma molécula polar normal, né? Sem ser ligação de hidrogênio, ponto de ebulição mais elevado do que o da molécula apolar, tá? Então, ok. Fácil de prever isso, né? E as outras duas que sobraram? O etanol
O etanol, se a gente notar, ele faz ligação de hidrogênio, né? Olha aqui a hidroxila dele aqui. Está fazendo ligação de hidrogênio, não está? Ou seja, é a interação mais forte que tem. Por isso que o ponto de ebulição do etanol é maior, é grande, né? Agora, tem também o ácido carboxílico que também faz ligação de hidrogênio, certo? Só que, aí eu falei para vocês, em caso de empate, a gente vê na massa. Mas olha só, pessoal, tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês no ácido carboxílico, tanto que eu coloquei um asterisco aqui, né? Uma observação, tá? Que é a seguinte: o ácido carboxílico, galera, se a gente desenha uma molécula de ácido carboxílico do lado da outra, eu vou tentar desenhar da seguinte forma, ó, calma aí. Deixa eu ver como é que eu posso desenhar isso aqui. CH3, C, OH, vou botar dupla O aqui para cima. Agora eu vou desenhar outra molécula de ácido carboxílico espelhada, tá? Do lado da outra. Então vai ficar C, ó, eu vou botar dupla O aqui embaixo. Vou botar o OH aqui em cima. E aqui eu vou botar outro CH3. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Percebam, galera. Aqui eu vou ter um oxigênio, né, da dupla O, que é o meu polo negativo, né? Esse oxigênio, ele pode fazer outra ligação de hidrogênio com esse hidrogênio aqui da outra molécula. Sacaram a ideia? Então, olha só. Aqui outro polo negativo e aqui um polo positivo do hidrogênio, tá? Então, aqui, ó, outra ligação de hidrogênio. Então, os ácidos carboxílicos, pessoal, eles têm uma interação maior porque eles fazem mais de uma ligação de hidrogênio. Tranquilo? Sacaram a ideia? Uma molécula do lado da outra tem essa interação aqui, né? A gente está tratando aqui de uma única molécula para a gente exemplificar, mas a gente sabe que essas moléculas não vão estar o quê? Sozinhas, né? Vão estar do lado de outras moléculas iguais, né? Então, o etanol, por este fato, vai ter o ponto de ebulição menor do que do ácido carboxílico, né? Do ácido acético nesse caso, tá? Tranquilo? Um pouquinho menor se vocês notarem bem aí. Show? Beleza, galera? Entenderam isso? Muito bem. Vamos agora para o próximo. Agora sim a letra B vai dizer para a gente aquela observação da massa, né? Olha só. Aqui a gente tem o etanol de novo. Gosto do etanol, perceberam, né? Temos aqui o etanol de novo. 2 carbonos, né? Aqui a gente tem o propanol, ou seja, um carboninho a mais. A função continua álcool. E aqui a gente tem o 1, 2, 3, 4, butanol. Aí vocês vão falar para mim, a ligação, a força intermolecular entre as 3 substâncias é a mesma, né? Ambos aí fazem ligação de hidrogênio. E eu vou concordar com vocês, exatamente. Vocês estão certos. Tranquilo? Exatamente esse pensamento que vocês têm que levar. Agora, se a força intermolecular entre eles é igual, aonde que a gente vai desempatar? Nesse caso, na massa, né? Aqui é tudo álcool, beleza? Não tem aquela observação do ácido carboxílico. Então, vamos desempatar na massa. Claramente, a gente consegue identificar que o etanol é o cara que tem a menor massa, não é verdade? Então, dentre esses 3, o etanol vai ser aquele que tem o menor ponto de ebulição também, certo? Em consequência da massa dele ser menor. O propanol, por ter uma massa um pouco maior do que a do etanol, ele vai ter o ponto de ebulição um pouco maior. E o butanol, um pouco maior ainda, né? Porque eu tenho mais massa. Se a gente for notar, a cadeia está crescendo, né? Eu estou tendo mais carbonos, certo? Então, fica tranquilo de observar a ideia, né? Dessa observação aqui, né? Em caso de empate de forças, a substância de maior ponto de fusão e ebulição será a que tiver maior massa. Show de bola? Mas, olha só, para a gente poder finalizar, eu quero que vocês pensem nisso aqui agora. Ó, pausa o vídeo, eu vou fazer a pergunta para vocês, vocês pausem e faz aquele pensamentozinho básico assim de uns 2 minutinhos, tá? E responde para mim, depois volta o vídeo. Eu tenho 3 moléculas aqui. Olha bem para essas 3 moléculas, são todas
hidrocarbonetos, correto? Muito bem. Aí vocês vão falar, professor, a função é a mesma, todas as moléculas são apolares, né? Portanto, todas elas fazem a força de London, ou dipolo induzido, né? Mas, então eu vou desempatar na massa. Meu querido, ou minha querida, tenta desempatar na massa. Olha só, analisa todas essas 3 moléculas aqui. Quantos carbonos eu tenho aqui nessa primeira? Não são 5 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos fazer a fórmula molecular aqui, ó. C5, hidrogênio, 3, 6, 9, 12. C5H12, né? Vamos ver a massa, Vamos ver a fórmula molecular dessa aqui. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. C5. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais um aqui que eu não contei, 12. Pode contar vocês também, tá, gente? Agora aqui, ó, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. C5. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Pô, professor, se eles têm a mesma fórmula molecular, eles têm a mesma massa. Exatamente, tá? Se a gente for buscar na tabela periódica, vocês vão ver que a massa do carbono é aproximadamente 12. A massa do hidrogênio é aproximadamente 1. Se a gente for somar, ó, 5 vezes 12 vai dar 60. Mas, viajei aqui, pessoal. 5 vezes 12 dá 60, tá certo? Mais 12 dá 72. Então, ó, 72 gramas por mol. Cada mol de C5H12 tem 72 gramas. Mesma coisa vai dar aqui, ó, 72 gramas por mol. E aqui também, 72 gramas por mol. Tranquilo? E aí eu pergunto para vocês, pausa o vídeo aí, fica à vontade. Qual dessas 3 substâncias vai ter o maior ponto de ebulição e qual delas vai ter o menor ponto de ebulição? Pensa um pouquinho e responde para mim. Bom, agora vamos acompanhar então a correção dessa pergunta, tá? Galera, analisem as 3 moléculas. Presta bastante atenção. Essa molécula aqui, ela é mais ramificada de todas, né? Como que eu sei que ela é mais ramificada? Olha a presença das metilas aqui, né? Se a gente for ver o nome do composto, a gente já aprendeu, a gente já está careca de saber isso, né? Então, a gente conta aí os carbonos em sequência, o que sobrar é ramificação. Aqui eu tenho o 2,2 dimetil, né? 2,2 dimetil propano. Ou seja, eu tenho 2 ramificações. 2 ramificações do tipo metil no carbono 2. Beleza? Conta comigo. Esse composto aqui, vou escrever aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4. Contagem começa do lugar mais próximo da ramificação. Então aqui eu tenho 2-metil butano. Olha só, aqui eu tenho uma ramificação, aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho ramificação? Não. Nesse último exemplo eu não tenho ramificação. Eu tenho 5 carbonos em sequência. Portanto, o nome desse hidrocarboneto é o pentano. Presta bastante atenção agora. Qual deles tem a maior superfície de contato? A maior superfície de contato é no pentano. Show? E qual deles tem a menor superfície de contato? O 2,2 dimetil propano. Ou seja, a ideia é a seguinte: quanto menor a superfície de contato, ou seja, quanto mais ramificações tem aquele composto, menor vai ser o ponto de ebulição dele. Tranquilo, galera? Vai ser mais fácil quebrar as ligações nesse caso. Agora, quanto maior a superfície de contato, no caso do pentano, como não tem nenhuma ramificação, ele ocupa um espaço maior, né? Então, eu vou ter um ponto de ebulição maior. Tranquilo, galera? Então, aqui, ó, quem vai ser o ponto de ebulição intermediário dentre esses 3? O 2-metilbutano, que só tem uma ramificação. Show? Então, em ordem crescente, eu não sei o ponto de ebulição deles de cabeça, mas eu sei informar para vocês que, dentre esses 3, o 2,2 de metilpropano vai ter menor ponto de ebulição do que o 2-metilbutano, que também vai ter menor ponto de ebulição que o pentano, justamente pela superfície de contato dessas moléculas. Tranquilo, galera? Então,
Tá aí a resposta para vocês. Vocês viram que empatou na força intermolecular, empatou na massa, mas aí a gente viu que a superfície de contato deu pra gente a resposta final. Show de bola? Belezinha? Então a interação vai ser melhor no caso do pentano, né, por causa da superfície de contato dele, que vai ser maior do que a do 2,2 de metilpropano. Tranquilo isso, galera? Belezinha? Bom, pessoal, então é isso. Agradeço aí vocês mais uma vez pela atenção. Muito obrigado por tudo, tá? Espero que todos vocês estejam bem e a família de vocês também. Grande abraço a todos, até a nossa próxima videoaula. Fui, beijo no coração.